Paz do Senhor, povo de Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira para compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus com você e com a sua família. Hoje eu quero compartilhar com você, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 19, que diz assim: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse texto fala, o próprio Jeremias narra o seu chamado, o momento em que Deus o separou para profeta das nações. E aqui Deus, quando chama, o próprio Jeremias, ele, de alguma forma, ele quer, assim como Moisés, quer escapar desse chamado, né? Mas como diz, quem pode resistir à vontade de Deus, né? Jeremias retruca dizendo: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. E Deus fala que isso iria se cumprir, esse chamado iria se cumprir na vida do profeta Jeremias. E Deus fala que zelaria pela sua palavra para cumprir. E Deus também mostra o cenário ao qual Jeremias ia profetizar. Um cenário duro de pessoas que eram idólatras, pessoas que não iam querer ouvir as profecias de Jeremias. E ele conclui aqui dizendo, prometendo a Jeremias, 4 coisas interessantes que eu quero falar nesse dia de hoje. 4 coisas que acontecem com aquele que é chamado. A primeira coisa que acontece, que Deus diz aqui no versículo 19, é: pelejarão contra ti. Quantos de nós, quando aceitamos a fé, não fomos perseguidos, não fomos, de alguma forma, confrontados com a nossa fé? Deus está dizendo claramente para Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, você tem um chamado, mas quem tem um chamado tem peleja. E existem 3 situações básicas que acontecem para aquele que tem um chamado. Eles pelejam contra nós, o mundo, ele vai pelejar contra nós. Jesus disse no seu sermão para os seus discípulos, em João, que no mundo nós teríamos aflições, né? E Jesus também vai dizer que o mundo nos odiaria, não porque odeia a nós, porque primeiro odiaram a ele. Nós estamos numa sociedade que não segue os princípios de Deus. Pelo contrário, são totalmente contra aos princípios que Deus estabeleceu na sua santa palavra. Princípios esses que o mundo luta contra. Somos taxados de quadrado, somos colocados como pessoas retrógradas por viver aquilo que a Bíblia nos orienta a viver. Então, meu irmão, talvez você esteja enfrentando uma peleja, talvez dentro da sua casa, talvez na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, uma perseguição por causa do Evangelho, por causa do seu chamado. Mas fique tranquilo, Jesus disse que isso iria acontecer conosco. Então fique em paz, o mundo irá nos perseguir. A segunda coisa que nos persegue é o próprio inimigo da nossa alma. Satanás, o nosso adversário, ele peleja. Ele é o diabo, o acusador. Ele luta conosco constantemente. Jesus, quando começou o seu ministério, depois de 40 dias de oração e jejum no deserto, quem lhe aparece? O próprio inimigo. Para o tentar, para o fazer desistir do seu chamado. Existe também um outro inimigo que peleja contra nós. E talvez esse seja o pior. É a nossa própria carne. É o nosso eu. Por isso que Jesus nos ensina: quem quiser seguir a Ele deve negar-se a si mesmo. O nosso eu está constantemente conosco. E o diabo sabe disso. A nossa natureza pecaminosa, decaída, ela está constantemente conosco. Por isso Paulo vai dizer em Romanos que o bem que ele não quer fazer, o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que habita nele, ele acaba fazendo. Então, cuidado. Cuidado, porque a peleja é intensa. Cuidado que existe uma oposição ao nosso chamado, aquilo que Deus colocou. Mas existe uma segunda promessa que está estabelecida também nesse versículo 19. Deus diz a Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. É verdade que iremos perder algumas batalhas, mas o triunfo final será daqueles que têm um chamado. Vão lutar contra você, vão pelejar contra você, mas não poderão prevalecer contra a tua vida.
Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não podem te vencer porque o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. O inimigo não pode te vencer porque maior é Deus que está conosco do que aqueles que estão lá no mundo. A Bíblia vai dizer que a nossa carne também não vai poder nos vencer, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Você vai vencer. E aqui eu lembro de várias passagens que podem exemplificar isso. O povo na saída do Egito, 9 pragas e Faraó vencendo. Mas na 10ª praga, o povo de Deus triunfou. O próprio Davi, quando recebeu o chamado de Deus para reinar, ele sendo ungido por Samuel, depois de 14 anos, vivendo lutas, perseguições, depressões, tristeza, se fazendo de maluco, quase à beira da morte, andando pelo vale da sombra da morte, como ele mesmo diz, no final, o chamado foi fielmente completo na sua vida. Ele reinou sobre Israel. Ei, querido, vai haver peleja, vai haver luta, mas eu quero te garantir que você vai vencer no final de todas as coisas. O próprio Jesus encarna isso quando ele veio a esse mundo, viveu, sofreu, padeceu, morreu na sexta-feira, mas no domingo pela manhã ele venceu e expôs todo o principado à vergonha. Então, irmão, você vai vencer. A terceira coisa para aquele que tem um chamado de Deus é que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Você vai vencer porque Deus é contigo. Eu quero deixar bem claro para você, querido. Talvez você possa estar vivendo o pior momento da sua vida. Nunca pense que você está sozinho. Deus está contigo. Ele não te abandona. O profeta Elias, depois de fazer um grande sinal, fazer fogo cair do céu, fazer a chuva descer, ele, pensando que tinha alcançado o êxito na sua vida espiritual, no seu chamado, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Olha, amanhã é essa hora, Elias. Você vai estar morto como um dos meus profetas, certamente. Aquela palavra entrou muito dura no coração de Elias. E ele fugiu, entrou numa caverna e pensou estar sozinho. Até que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um grande furacão, mas Deus não estava no furacão. E veio uma brisa suave, a qual ele ouviu a voz de Deus dizendo: Elias, o que fazes aqui? Deus não é Deus de terremoto, porque terremoto só acontece de vez em quando. Deus não é Deus de tempestade, porque as tempestades acontecem de vez em quando. Deus é Deus da brisa, constante, sereno e sempre ao nosso lado. Talvez você esteja na caverna. Talvez você esteja no pior momento da tua vida. Talvez você esteja vivendo e fazendo o teu chamado e se sinta só. Eu quero te dizer que Jesus, ele não te abandona. Ele está contigo todos os dias da tua vida. Ele está contigo a todo momento. Bendito seja o nome do Senhor. A última coisa que acontece para aquele que tem chamado é que pelejarão contra ti, não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu quero dizer que há livramento para você. Eu quero declarar sobre a tua vida um grande livramento da parte de Deus. Ei, você que tem chamado, não desista. Não entregue as pontas, não volte atrás, porque haverá um grande livramento para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus é Deus de livramento. Deus livrou Daniel. Deus livrou tantos homens durante tantos... Mas pastor, teve homens que não foram livres. Foram livres sim. Foram aceitos pelo Pai na eternidade, assim como Estevão foi livre desse mundo para estar com o Senhor para todo sempre. Há livramento de Deus para mim e para a tua vida. Ei, você que tem chamado, Deus é contigo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor em Jardim Gramacho, Rua Manaus, número 36, Duque de Caxias. Os nossos cultos são às quartas-feiras, culto de oração às 19h30 e domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e 17h30, e o nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso,
Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.